Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dando boa noite aí, dá uma palavra boa. Já dá uma palavra boa aí. Vamos lá, mais do que um oi aí, já dá uma palavra boa para abençoar a vida das pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Que Deus abençoe. Traz aí uma palavra de paz, de bênção sobre a vida de todo mundo que está acompanhando a gente aí nesse dia, terminando esse dia, começando essa noite, que vai ser uma bênção para a glória de Deus, que vai ser uma noite abençoada pelo Senhor, uma noite de graça, de sustento, uma noite da boa mão do Senhor para nos conduzir, nos guardar. Que Deus guarde. Deus é bom todo o tempo. Tá aí falando a Alessandra. Quem mais aí vai entrar com uma palavra boa para abençoar a vida de quem está acompanhando a gente aqui agora, aqui no Instagram da Igreja das Américas? Sejam todos muito bem-vindos. Que haja alegria do Senhor sobre a sua vida, que haja aí, Joseli, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém. Essa é a palavra. Jesus é a minha luz, diz aqui o meu Deus, LMZB, aí não tem como. Me ajuda, meu irmão, aí tem como enxergar. Essa é uma noite de alegria. Deus sempre nos sustenta. Deus sempre nos guarda. E é tão bom quando a gente pode compartilhar uma palavra boa. Então compartilha aí, quando você entrar aí, já manda aí uma palavra boa, uma palavra de bênção para a vida de quem tá nos acompanhando, a vida das pessoas que você ama. Para cada uma delas, traz aí sempre uma palavra muito boa, uma palavra especial, uma palavra dessa em que a gente pode interagir, a gente pode conversar, a gente pode construir juntos aqui e pedir que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Assim, a gente vai sendo alimentado, fortalecido, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele mesmo tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem sustentado a nossa vida. A paz de Cristo hoje e sempre, diz aqui a Dani. Que beleza! Olha aí, maravilha, palavra boa. Compartilha aqui com a gente uma palavra boa aqui no Instagram da Igreja das Américas. A gente está aguardando aqui a chegada super especial do nosso convidado de hoje. E eu quero lembrar que amanhã, com a graça do Senhor, nós vamos ter aqui a presença do reverendo Carlos Alberto Henrique, que já está aqui conosco também, está nos acompanhando aqui, está assistindo. E é muito legal que esteja aqui, que a vida dele já é uma bênção. Você imagina uma pessoa com uma experiência universitária maravilhosa e você vai conhecê-lo e vai ser muito bom para nós estarmos juntos aqui amanhã, a partir das 18 horas, aqui também no Instagram da Igreja das Américas, né? Hoje, nós vamos estar conversando com uma pessoa que já está aqui na nossa tela, que é muito conhecido pela sua música. Deus deu a ele uma habilidade muito grande de cantar, de compor, de criar vínculos, de estreitar relacionamentos. E à medida que ele foi desenvolvendo a sua vida e o seu ministério, ele pôde inserir no coração de muita gente uma palavra cantada forte, especialmente numa época onde a música jovem, a música popular, a música, o rock, ele era muito perseguido. Já teve disco dele voltando para trás, assim, para ver se encontrava uma fala ruim. Já teve gente que impediu deles se apresentarem num determinado lugar. Enfim, vamos ouvir umas histórias, porque já está aqui com a gente e nós queremos receber com muita alegria meu amigo, meu irmão Carlinhos Félix. Bem-vindo, meu querido. Ei, que alegria, cara, estar com você aqui, viu? Você é um grande amigo, pastor, e eu sou muito feliz pela tua amizade. Você sabe que quem me levou para o Espírito Santo foi você. E até há pouco tempo eu matei uma saudade tremenda. Eu fiquei na casa dos seus pais, em Cachoeiro, né? E eles, rapaz, você precisa ver o que eles deixaram lá de café para mim, rapaz. Parecia, eu me senti como 25 anos atrás, quando você me levava. Eu fui bem legal, né? 25 anos. E quando você me levava para lá, a gente fazia aqueles almoços, aquele churrasco bacana. Então a gente tem algo muito especial, assim, disso tudo que você falou.
tem um pouquinho da tua mão aí, do teu coração, da tua família, dos teus pais, principalmente o seu pai, que sempre apoiou muito a gente, apoiou muito a nossa música. E eu sou muito feliz por isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar com a Turma das Américas aqui. Eu acho muito legal quando você fala alô, América, quando você manda a tua mensagem de manhã. Eu assisto todas e todas me abençoam demais. Graças a E Deus. muitas dessas palavras elas são as palavras que me levam para o dia inteiro. Eu parei de ouvir notícia, sabe? Parei de ouvir notícia. Quando começa com C, alguma coisa que chega no meu... Eu não abro, sabe? Não abro. E eu parei de ouvir notícia. Sabe por quê? Porque quando eu ouço uma palavra tua, alô, América, sabe? Aí se eu ouço uma mensagem, é arriscado aquilo ali me envenenar e eu perder tudo aquilo de bom que entrou no meu coração. E a Bíblia diz que a gente tem que guardar o nosso coração, cara. Eu tenho que guardar meu coração, sabe? Não é a gente ficar alienado, mas é a gente guardar o coração, sabe? Para que a gente possa ter um dia bem legal. Rapaz, você sabe que eu tô com a mesma atitude sua. Eu preciso estar bem informado, porque eu estou na rádio todos os dias, eu tenho que ter Sim, informação, sim, mas ela ocupa o lugar da informação. sim, sim. Porque, cara, passou disso, é Uhum. veneno. É veneno. Envenena. Porque é o seguinte, a jornalista, que eu sou um deles, a gente tem que informar o que está acontecendo. Uhum. Mas o que está acontecendo, o que chama a atenção são as coisas estranhas. Então, por exemplo, tá o problema aqui é o que vai acontecer, né? Você tem uma pauta, você tem uma editoria, determinados veículos têm um foco, eles têm que dizer isso e aquilo. Então, eu tô na mesma. Já tem algum tempo que eu disse assim, cara, eu não ligo no jornal, a não ser no nível que eu preciso ter de informação. Uhum. Passou disso, Para cara. você se abastecer, né? Exatamente. Por quê? Porque a pessoa que senta ali e fica assistindo, ou fica ouvindo, ou fica, sabe, ela morre naquele negócio. Ela Uhum. adoece só de ouvir. Daqui a Sim. pouco aquela cena entra na mente dela, né? E aí aquilo que ela viu vai dominar o dia dela e não tem lugar para fé, não tem Uhum. lugar para esperança. Por quê? Porque a palavra que está ali é uma palavra derrotada, uma palavra de morte, uma palavra, pelo amor de Exatamente. Deus me livre e guarde. Rapaz, Exatamente. Ela veio cara, daquele lugar mesmo para matar, roubar e é. destruir. Agora, a gente está aí recebendo muita gente. Quero dar mais uma vez boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Tem uma turma aí que é do Geração Uga Uga. Essa turma aí, cara, de Cachoeiro, lá de 1519. E Misericórdia. eu tava querendo dar uma roteirizada aqui na nossa fala, mas eu gosto o roteiro é não ter roteiro. A gente ter liberdade, lembrar uma coisa, lembrar Cara, outra, enfim, ficar livre, né? Mas eu queria iniciar com o seu encontro com Cristo. Eu acho que esse aí é o que mudou a sua vida por completo. Deu norte para a sua história. tá. Como é que aconteceu isso? Quando foi? Como foi? Então, JR, na verdade é o seguinte: a minha mãe se converteu quando eu tinha 9 anos de idade. Antes disso, meu pai me levava para o carnaval. Eu tenho umas fotografias lá, eu fantasiado de índio, indo para o carnaval e tal, né? Mas a minha mãe se converteu quando eu fiz exatamente 9 anos de idade. E ela me comprou um violão para mim, né? Porque eu fazia já uns violãozinhos de madeira e botava a linha de pescar do meu pai nas cordas. As cordas eram a linha de pescar. E ela fez um sacrifíciozinho e comprou o violão para mim. E o meu professor era o seu Nilo. Ele gostava de tocar seresta e música do Roberto Carlos. E ele falava para mim assim: eu só te ensino se você tocar comigo no sábado, lá no Coreto. Tinha um coretinho lá onde a gente morava, e aí eu tinha que tocar. Aí os meninos ficavam embaixo: fala, Roberto Carlos. Me chamando de Roberto Carlos. Meu apelido era Roberto Carlos. Então era um sufoco tremendo. E nisso, a minha mãe se converteu e falou assim: filho, agora eu queria que no sábado você me acompanhasse para a igreja. E eu acompanhava a minha mãe, né? A gente sempre foi muito unido, né? Até sexta-feira passada, que ela partiu. Então, o que acontece? Ela se converteu e falou para mim que ela queria que eu fosse. Aí eu fiquei 9, 10, 11, 12, 13 acompanhando ela. Com 14 anos eu tive uma experiência pessoal com Jesus.
Não adiantou nada eu ficar indo, acompanhando. Eu aprendia, eu olhava, mas eu não estava nem aí. Mas as coisas entravam no meu coração e no meu ouvido. E aí eu gostava de tocar as músicas do Tim Maia, né? Lá perto da minha casa tinha uma igreja católica que o padre investia numa banda para só tocar música do Tim Maia, porque ele só gostava de Tim Maia, o padre. E aí, cara, eu não falava para minha mãe que eu ia para lá, não, sabe? Eu falava que eu ia sair com os amigos ali e tal, mas eu não falava que eu ia tocar lá na igreja católica a música do Tim Maia. E aí, rapaz, eu do nada, assim, eu sozinho, minha mãe nem estava junto, eu tive uma experiência, assim, chocante mesmo, assim, maravilhosa com Jesus. E dali para frente, eu me tornei um cristão verdadeiro. E até hoje, nada me tirou e nada vai me tirar essa esperança que eu tenho. Eu até falei uma coisa hoje, eu falei assim, esses caras podem roubar tudo que quiser de mim, mas não vai roubar minha esperança, não vai roubar minha fé. Porque a coisa tá ruim, né? Vai melhorar, eu sei que vai melhorar porque Jesus está no barco, né? Isso aí. Então, o que acontece? Desde aquele, quando eu fiz 12 anos até hoje, foi algo tão especial para mim, sabe? Que ficou guardado no meu coração. E só tinha um problema, que minha mãe mandava eu ler o Salmo 91 todo dia, né? Eu tinha que ler todo dia. Porque o Salmo 91 ficava aberto, aí tinha gordura, tinha poeira, tinha tudo que a gente não conseguia nem ler. Mas ela falava que eu tinha que ler alto, né? Aí eu tinha coisa que eu não conseguia ler, porque era muita sujeira, porque ela não fechava a Bíblia de jeito nenhum, ficava aberta. Então, era gordura que vinha, era poeira, era tudo que era coisa ruim caía em cima da Bíblia. E eu tinha que ler todo dia, mas eu nunca briguei com a minha mãe. Nunca briguei com ela, porque às vezes eu estava na esquina, ela falava, Carlinhos, eu olhava para trás e fazia assim, 91. Aí eu voltava para ver o 91. E o 91 nunca foi tão eficaz para mim nesse tempo que eu estou vivendo, sabe? Nunca foi tão importante, tão vivo, tão verdadeiro aquele 91 que eu decorei lá na minha vida inteira, na minha infância toda, sabe? Já na minha juventude, né? Eu decorei o Salmo 91 e foi tão importante para mim, sabe? Todos os, todos os momentos do Salmo 91 até o final. Ele nunca foi tão vivo para mim nesses dias que a gente está vivendo hoje. Você já escreveu alguma música com base no Salmo Ah, 91? já na época do Sinal Verde, quando a gente tocava no Sinal Verde lá na Presbiteriana de Copacabana, lá Aham. ali na Paula Freitas, né? Aham. A gente tinha uma banda chamada Sinal Verde. E a gente tinha o Piragibe, que era o líder da gente, tinha o Renato Maia, tinha uma galera lá que era líder, e desafiava a gente a fazer música com a letra bíblica, né? Aí eu deitava e enrolava, né? Pô, deitava e enrolava. Aí eu fazia tudo. Eu acho que eu já fiz quase todos os salmos, assim. Mas aí depois eu descobri tanta gente fazendo tanta música com salmo tão bonito que eu deixei o meu de lado, sabe? Assim. Agora me fala uma coisa, só dá um passo atrás. A história do Six Sinal Verde é importante. Antes dele, teve alguma outra banda que Teve uma se banda. tornou banda mesmo? Duas bandas. Uma banda se chamava Angelical, que a gente era eu não era da igreja, né? Mas eles eram, mas eu tinha que me vestir como eles. A gente tocava de terno amarelo e no sol quente a gente tinha que tocar de terno, porque o pastor falava que a gente só podia tocar de terno. E era um terno amarelo, cara. Pensa no terno amarelo. E era uma. Cara, vou te falar, era um pessoal que até hoje eu morro de saudade deles, sabe? E aconteceu um acidente com eles, né? Eles tinham um evento para participar em São Paulo, passaram na minha casa e falaram: você está sabendo da viagem, Carlinhos? Eu falei: não estou sabendo. Mas a gente vai para São Paulo, vai para São Paulo, você tem que se preparar. Aí eu não senti paz em ir para São Paulo. E aí eu dei meu instrumento para eles irem, uma guitarra que eu tinha, eu já estava tocando guitarra. E aí o meu instrumento inicial era contrabaixo, né? E aí eu dei minha guitarra e eles foram. Aí na Rio São Paulo, numa das curvas, o cometa veio e ele perdeu a direção. E a Kombi estava passando naquela hora. Oh, E meu aí Deus. o cometa pegou a Kombi e os caras faleceram, sabe? E Deus me deu um livramento, assim, né? Eu não sou melhor do que eles, nem um pouco, não sou merecedor mais do que eles, mas eu tive um livramento nesse dia e eu fiquei aqui para contar essa história, que eles foram muito especiais na minha vida. E depois teve uma banda chamada Som e Paz,
em São Cristóvão, na Assembleia de Deus de São Cristóvão, que lá eu fui excluído 5 vezes. E 5 vezes, só 5. E aí, de tanto eu ser excluído, eu falei, eu vou sair daqui. Aí eu peguei Presbiteriana, aí me juntei à turma lá, eles me receberam, não me excluíram mais. E aí eu fui diácono, depois fui presbítero da igreja. Em Lá Copacabana? em Copacabana, Aham. E aí depois nós conhecemos o Janires, o maluco, né? Talvez você Não, vai peraí. perguntar isso, eu não vou falar, não. Sinal verde. Sinal verde. Sinal verde antes. Vai lá, vamos por etapa aí. Aí, Então, como é que nasceu o Sinal Verde? não, Sinal Verde praticamente já existia, né? Porque era um grupo da igreja, de louvor, né? Da igreja, dos jovens da igreja. E a gente tinha uma coisa meio maluca, assim, meio diferenciada. A gente fazia um culto que o pastor não chamava de culto. Ele falava assim, acaba logo com isso para a gente começar o nosso culto. Ele falava que o nosso trabalho era tudo, menos culto. Mas era o culto da igreja que dava mais gente, sabe? E que a gente ia para a praia, a igreja, não sei se você lembra da igreja de Copacabana ali, era bem Claro, pertinho da praia. Ainda claro. mais agora você morando aqui, você sabe muito mais. Fica na Paula Freitas, né? E a gente atravessava uma rua, 2 ruas, a terceira rua já era a praia. Então, a gente tinha lá uma quadra de vôlei, né? E a gente brincava com o pessoal, se vocês perderem, vocês vão à igreja. E a gente fazia de tudo para ganhar, para eles irem para a igreja. E nisso a gente enchia o nosso culto jovem, sabe? E muitos que se converteram, inclusive o Pedro do Rebanhão, se converteu numa dessa, né? E a gente... Foi um tempo assim muito especial, sabe? Muito. Hoje a gente se encontra lá no falecimento da minha mãe. Quem apareceu assim, do nada foi o pastor Roberto, né? Que eu só conheço ele como baiano, né? Então, ele apareceu lá. Daqui a pouco encontrei a Lulu Milazzo, o irmão dela, que eles estavam também preparando que o pai dele tinha falecido. E a gente se encontrou no cemitério. Olha que lugar para se encontrar. E aí, rapaz, foi um tempo assim muito bacana. A gente tem o nosso grupo, que a gente se encontra uma vez por ano. Tudo velho, né? Tudo na base daquele remédio, Rivotril, mas a gente se encontra. Eu vi uma foto que você colocou no seu Instagram, que, aliás, Sim. eu quero encorajar o pessoal a ir lá no seu Instagram e te seguir da mesma forma. Quero convidar o pessoal para seguir o Instagram da Igreja das Américas. Mas eu vi uma foto que você colocou a foto e você vai descrevendo. Um está na Espanha, outro está no Canadá. O Lucas Ribeiro, nosso amigo Lucas Ribeiro, em Campinas. Aquela foto é histórica. O Lisânia está na China. Não sei se está mais na China. Mas a última vez que eu encontrei com ele na Alemanha. Eu estava no aeroporto, eu liguei para ele estava na Alemanha, e depois ele foi para um monte de lugar, e agora não sei onde está. Mas cada um num lugar, assim. O Cláudio, que era o baterista, está morando em Washington. E os caras vêm para encontrar todo ano. Tem esse encontro, é uma coisa linda, cara. Lindo demais, sabe? Emocionante, sabe? Aí a gente lembra de tudo, é tão legal, cara. Das meninas que a gente era apaixonado, sabe, por elas, aquele negócio de paixão, sabe? Não conseguia nada. É o seguinte, cara, o Lucas, né, que você eu já te contei essa história. O Lucas era pastor da Union Church quando a nossa igreja veio para cá. Nós começamos a igreja na Union Church. E o Lucas foi, assim, extremamente acolhedor, porque eu não conhecia o Lucas, eu conhecia de nome, né? E aí, a gente conversando, sinal verde, conversa daqui, conversa de lá. E aí, lá pelas tantas, eu perguntei para ele, seu Lucas, você tem o compacto do sinal verde? Que eu já vi aqui que o Thiago tem, o Thiago Rocha Júnior está aqui dizendo que ele tem. Aí o Lucas falou que não. Beleza, falei nada com o Lucas. Aí no primeiro culto, quando a igreja fez o nosso primeiro culto, aí eu disse assim, eu chamei o Lucas à frente, agradeci ele pelo apoio e tal. Aí falei que o Lucas era músico, que ele tinha participado de um grupo, esse grupo era Sinal Verde e tal, conta a história. Aí perguntei para ele assim, inclusive o grupo lançou um compacto. Reverendo Lucas, o senhor tem esse compacto, né? Ele falou assim, não tem não. Eu falei, então o senhor não tinha, porque agora o senhor tem. E dei o meu. Aí quando ele pegou, cara, o compacto, que era meu, e eu dei para ele, cara, Chorou aquela...
Pô, bem emocionante, cara, porque assim, para mim era importante, né? Mas eu entendi que presenteá-lo seria para mim uma honra. E ele teria um documento da vida dele. Eu fico imaginando, o cara com um documento da vida dele, né? E eu sempre falo que o Lucas compôs muitas músicas, né? E Muitas. vocês gravaram no princípio, né? Que é uma música dele, não é isso? Sim, é Lucas Ribeiro. A paz do A Senhor paz do também é dele. Senhor. Isso, Também é é. dele. Ele Aham. tem uma habilidade, é um artista, pintor e tal, uma Ah, figura aquela maravilhosa. música que eu gravei, Senhor do Universo, minha vida entrego a ti. É dele. Dele também. Pô, você imagina, que habilidade, né? Bom, Sinal Verde. Aí entre o Sinal Verde. Peraí, lembra de alguma música do Sinal Verde? Lembro, é a própria música Sinal Verde mesmo, que Ah, é a música que eu fiz. Mas eu não sei se eu lembro cantar, não. Olhe para frente, esqueça o passado. Eu acho que é mais ou menos assim. ah. Existe pouco tempo para pensar. A estrada é longa e perigosa. Siga em frente, peça perdão a Deus pelos teus maus caminhos. Siga em frente, peça perdão a Deus e esqueça o que passou e tente mudar. Essa música é Sinal Verde. A música que eu fiz, é. Maravilha. Muito legal. E aí, do Sinal Verde para o Rebanhão, cara? E como é que foi? Foi essa ponte mesmo ou teve alguma coisa antes? Não, não, foi essa ponte mesmo. Ah, Que a gente tinha o Sinal Verde e a gente tinha um compromisso com a igreja, com o Ministério de Louvor, né? Que o culto do jovem era nosso. E sempre quando não tinha o organista da igreja, que o organista não gostava de ir em todos os cultos, a gente que fazia o culto. A gente ficava doido para ele faltar, para a gente poder tocar. A gente até fazia reunião de oração para ele faltar, para que a gente tocasse. A gente era tudo fominha de tocar. A gente estava no primeiro banco em todos os cultos para tocar. Era muito legal. Era uma época que não volta mais, né? Então, rapaz, aí apareceu o Janires lá, um maluco com cabelo doido assim, grandão, e com um macacão todo manchado, todo surrado, um monte de mala velha, cheio de fio, uns violões tudo desafinado, uns amplificadores velhos, e chegou pra gente e falou assim: ó, eu vim pra cá, eu quero fazer uma banda para fazer ar livre, para fazer evangelismo. Vocês topam? Aí o Paulinho, que o pai dele era o riquinho lá da igreja, o presbítero, né? O presidente do conselho, Marota, senhor Dr. Paulo Marota. Aí, meu filho, saia de perto desse rapaz que ele não me cheira bem. literalmente, né? Era verdade, cara. Ele não cheirava bem mesmo, sabe? Ele era meio fedorento. O macacão dele era muito surrado. Então, ele só tinha aquele macacão. Mas era um cara de um coração impressionante. Ele conquistou todo mundo. Conquistou o Dr. Paulo Marota. Conquistou a dona Mirtes Marota, a mãe do Paulo Marota, conquistou a mãe do Pedro. A mãe do Pedro falou: você vai morar na minha casa, meu filho. Todo mundo ficou apaixonado com o Janires. E o Janires tinha um amor pelas vidas, pelas pessoas. Era um tal de Janires trazer gente da rua para dentro da igreja. E o pessoal não estava acostumado com aquilo, que a igreja presbiteriana de Copacabana, ela quer igreja só dos ricos de Copacabana, né? Então, aí chegava o Janires com os caras tudo fedidos, sabe? Tudo fedorento, sentado lá. Aí os caras tudo chorando, o Janires orando pelos caras. Aí tinha que dar lanche para eles. Ia lá no Salão Paulo César, né? Tinha um Salão Paulo César. Aí o pessoal nem ia mais pro Salão Paulo César, porque estava cheio de gente na rua, sabe? E era uma coisa impressionante. Aí a gente fez o Rebanhão. E a princípio eu não entrei logo no Rebanhão, não. Eu só fazia o som pro Rebanhão, ó. Mas o Janires falava assim, ó, aquele cara que está fazendo som ali pra gente, ele canta e também toca. Aí o pessoal canta, canta, sabe aquele negócio? Aí eu ia lá pra frente e cantava. Aí na terceira, na quarta e quinta vez eu já estava tocando no Rebanhão e foi assim que eu fiquei no Rebanhão, né? Mas eu já fazia parte, eu era o técnico do Rebanhão, né? E aí a gente ficou junto e a gente só fazia isso, cara. Tocava na praia, no Arpoador, tocava em Copacabana, tocava na Cerzedelo Correia, numa praça que tinha ali. A gente fazia o apelo, né? Aí mandava os caras se ajoelhar, os caras tudo com a calça branquinha indo pro cinema. Falavam assim, melhor você se ajoelhar, melhor ir pro céu com a calça suja do que pro inferno com a calça limpa. O cara se ajoelhava correndo.
Coisa boa, né, cara? Coisa Cara, tinha boa, umas né? coisas assim, era muita ingenuidade, sabe assim? Ah, Era muito coração, sabe? A gente não tinha essa coisa assim. A gente queria falar de Jesus, sabe? Não importava como, sabe? Não era para colocar as pessoas na parede, não tinha essa mensagem assim, sabe? E não era aquela a mensagem de troca, sabe? Era uma mensagem de amor, sabe? Era puro amor, era puro amor. Era muito legal. Daí a gente começou a tocar nas universidades. A gente já tinha carteirinha marcada na Gama Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UERJ, na Universidade do Rio de Janeiro, sabe? Praticamente só a gente que tocava nesses lugares deles. Não tinha ninguém que tocava, não tinha banda que tocava lá. E aí, nisso, a gente foi crescendo, 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 até que a gente foi tocar não dava mais para a gente tocar nesses lugares. A gente tocava na Quinta da Boa Vista. A gente botava ali 25 mil pessoas, 30 mil pessoas, não tinha Facebook, não tinha nada, sabe? E a gente tocando nesses lugares, no Rio de Janeiro. Até em boate a gente foi tocar, não fala para ninguém não, tá? A gente foi tocar na boate, sabe? Aí quando a gente foi tocar na boate, a gente falou assim, a gente não tá muito maluco, não? Aí a gente fez uma pergunta. Ou a gente vai e ganha um monte de gente para Jesus, ou a gente não vai porque um monte de gente vai falar da gente. Aí a gente falou aham, assim, então deixa eles falarem da gente, vamos lá tocar. A gente nem aham. divulgou, ninguém tá sabendo não. Aí a gente foi tocar. Aí quando a gente começou a tocar, o pessoal começou a assustar, né, com o tipo de música da gente, mas a música era muito embalada, era um rock and roll muito pra cima, era muito pop, as pessoas dançando, dançando. Aí lá pelo meio, esse Janine falou assim, acende a luz aí. Ó, gente, a gente não é o que você está pensando, não, hein? Nós somos crentes, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ó, já começou assim. Ó, o pessoal, não precisa, pode vaiar, vai à vontade. Ó, vai a tudo que vocês puderem, porque daqui a pouco vocês vão chorar. Aí o Janis começou a pregar, falar do filho pródigo, cara. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente pregando sobre o filho pródigo. Quando o Janir fez o apelo, a boate toda veio para frente, não tinha lugar para eles ficarem ajoelhados. E aí o Janine falou assim, se vocês tiverem droga aí, tiver arma, coloca aqui em cima do púlpito. Era um monte de revólver e um monte de maconha e trouxinha de não sei o quê. A gente desesperado, que a gente nunca tinha visto aquilo. Como é que a gente vai fazer? O pessoal vai pensar que a gente está vendendo, vai ser um desespero. E agora? Então, aí nós chamamos segurança, para segurança ajudar a gente a jogar aquilo dentro da privada, para dar descarga daquilo. Aquelas armas, a gente não sabia o que fazer com aquilo. Um troço assim, absurdo que aconteceu na vida da gente. E quando você me faz essa pergunta, eu só me lembro disso, sabe? Eu só consigo me lembrar desse início, sabe? Dessas coisas que aconteciam, dessas loucura, sabe? Loucura. E por isso que as pessoas falavam assim, é um bando de doido, esses meninos daqui a pouco acabam, daqui a pouco passa. É um bando de maconheiro. Aí o pessoal colocava nos jornais evangélicos, sabe? Tinha muito jornalzinho evangélico. Falava da gente, uns cabeludos que está aparecendo por aí. Vocês estão proibidos de assistir, estão proibidos de comprar as coisas deles. E o pessoal comprava camiseta, porque a gente ainda não tinha disco, né? LP. Aí a gente tinha umas camisetas para poder manter as coisas, comprar equipamento e tal. E é assim que começou. Aí a gente até hoje é maluco, até hoje é doido. Isso aí, eu tava ainda lá no Espírito Santo, na nossa querida Cachoeira de Itapemirim, e aí eu vi falar sobre o grupo. Ouvi falar sobre o grupo e eu me lembro assim, de alguns episódios curiosos. Um deles tem a ver com essa sua fala última agora. Eu estava num evento assim de jovens e era uma palestra numa escola. E o preletor falou assim, olha, o pessoal do Rebanhão fuma maconha. Literalmente isso aí. Aí eu levantei e falei assim, pastor, o senhor viu? Ele falou, não vi não. Como é que o senhor sabe? Não, me contaram, mas quem te contou, viu? Não sei se viu. Então o senhor não fala, pastor, não fala. E aí foi um climão, aquele climão. Eu não tinha muita habilidade, entendeu? Eu podia ter falado de uma outra forma, tudo, mas era tão intenso aquilo, porque havia uma agressividade tão grande que eu acho que tinha muito a ver com gosto, né? E também com diferente, com novo, com uma coisa inusitada. E que muita gente imatura, ainda que tivesse idade, ela recebia aquilo com resistência, né?
e trazia uma ideia de que aquilo era uma coisa absurda, incorreta, inviável e tudo mais. E aí, nesse processo todo aí, eu garoto ainda, eu acho que eu não tinha 16 anos, cara, eu liguei para a gente agendar o nosso primeiro show. Eu era menino, só que já tinha uma voz grossa, né? Então, o telefone eu devo ter impressionado pela idade, não, deve ser um cara mais velho e tal. E aí nós fizemos esse primeiro evento nosso. Vocês foram a Cachoeiro, ficaram na minha casa, nós Foi fomos isso mesmo. pro ginásio, e eu me lembro claramente assim de que quando vocês estavam passando o som, eu estava sentado na quadra e vocês estavam passando o som. Eu lembro que eu caí para trás, não caí, eu deitei, que parecia um sonho. Eu tinha que ver e depois eu fechei o olho, porque eu já tinha ouvido o disco tantas vezes, mas tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes, que era parecia assim, parecia que eu estava numa viagem, parecia que era uma coisa absurdo que estava acontecendo ali. E aí a gente começou a ver o impacto real na vida, né? As pessoas sendo impactadas. Porque você está dizendo o seu ponto de vista, o que estava acontecendo, agora eu estou dando o ponto de vista de público, né? De um garoto que conheceu o disco e que quando conheceu o disco começou a ouvir e ser impactado de alguma forma. Aqui, tá? A Érica está dizendo que foi lá naquele dia, de alguma forma impactado por esse tempo tão especial. E depois dali, né, nós fizemos outros eventos, tem até um evento que para mim foi muito especial em Marataízes, mas é uma outra história. O primeiro disco, vamos falar sobre o primeiro disco. Como é que foi ter aí aquela coisa de falar assim, cara, gravamos, o LP está na mão aqui, agora a gente tem uma marca forte. Como é que foi isso? Rapaz, foi um negócio muito doido. A gente ensaiava perto, numa salinha que tinha na Paula Freitas, quando a gente entrava pelo estacionamento da igreja. Tinha Aham. uma salinha à direita, aquela salinha das crianças, né? Onde a gente ia lá para cima, onde tinha a secretaria do pastor, o gabinete. Então, rapaz, a gente um dia estava ensaiando, entrou um maluco lá de paletó e gravata. Aí falou que queria gravar a gente, que ele passava sempre a ouvir a gente e tal, queria gravar. E a gente ia gravar, pô. A gente não tinha pensado nisso. Não sabia nem como era, a gente tinha até medo de entrar no estúdio para gravar, como é que vai ser? Eu sei que o cara convenceu a gente assinou um contrato, a gente não sabia nem que estava assinando. Depois a gente foi saber que a gente passou nossas músicas tudo pro nome do cara. Mas na hora a gente nem leu isso, a gente queria assinar, porque era uma novidade pra gente, gravar um disco, sabe? Olha só, gravar um disco grandão assim, né? Que era grande o disco, não, era um long play, né? Não era mais um disquinho como a gente gravou com o Sinal Verde, né? Um compacto simples. Aí depois a gente foi gravar um compacto duplo. Depois agora 12 músicas. Caramba, 6 músicas de cada lado. Meu Deus do céu. Aí a gente assinou e largou na mão do homem lá e foi embora. Daqui a pouco a gente estava gravando. E a gente começou a ensaiar o repertório, fazer música. E saiu cada coisa assim que a gente não imaginava a gente fazia. O Janir já tinha as coisas dele. Ele era meio maluco, ele gostava de juntar uma música na outra. Ele cantava Jesus Cristo pode te dar. Sabe quem? Jesus Cristo pode te dar a paz. Aleluia. Sabe? Aí depois ele vinha com aquele negócio, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos gravar isso aqui é bom, isso aqui é bom. Sabe? Aí, rapaz, a gente numa empolgação, aí o Pedro começou a fazer música, Razão de Viver. Eu podia cantar um rock só pra me alegrar. Ou talvez falar de amor sem saber amar. Cheio de poesia, sabe? E a gente nem sabia que a gente escrevia poesia. Eu só sabia que eu ia na igreja da minha mãe e falava de Mário Barreto França, a cruz e o punhal. Só sabia dessas coisas assim. Mas eu não sabia que era escrever uma poesia, sabe? Que tinha que escrever tudinho para ver a métrica e depois colocar a letra, sabe? A gente, puxa, foi uma coisa muito legal que aconteceu na vida da gente, sabe? Um presente que Deus deu pra gente num tempo que a gente não tinha maturidade nenhuma e a gente teve que ser maduro para poder Aham. encarar as lutas, né, as diversidades, a guerra
a guerra interna, né? Não tinha nem guerra externa. A guerra era interna, né? A guerra era dentro da igreja mesmo, cara. A gente tinha que lutar com aquilo. E aí Janice falava assim, ó, a gente precisa ser obediente, cara, sabe? A gente precisa ser... A Bíblia diz que nós temos que saber obedecer à liderança. Nós não podemos ser desobedientes. Se a gente chegar num lugar, eles não deixarem entrar a bateria, a guitarra, a gente tem que deixar tudo lá de fora e entrar do jeito que eles quiserem. A gente tem que... Poxa, mas a gente ensaia com a bateria. Como é que a gente não vai entrar? Não, cara, a gente tem que ser obediente, cara. Nós temos que aprender que a obediência é o princípio de grandes coisas na nossa vida. Se a gente quiser chegar em algum lugar, nós precisamos aprender a ser obediente. Cara, e assim a gente cresceu. E a gente foi, sabe, chegava nos lugares, o pastor falava, o que é isso aí? A bateria. Isso é coisa de samba. Escola de samba, aqui não é carnaval, não. Fica aí. A gente entrava com o case para dentro da Kombi, colocava, olhava para o Janise olhava só para a gente assim, ó, obediência, obediência. Cara, teve igreja que a gente só podia entrar com teclado e com violão, sabe? Guitarra era coisa de rock. Cara, era coisa... Aí eu que tocava guitarra, uma guitarra boa pra caramba, sabe? Que eu tinha comprado com o maior sacrifício, tinha que colocar na Kombi e tocar com um pedaço de pau, um violão ruim, desafinado, que não afinava. E a gente tocava com alegria. O Janise olhava assim, ó, sorrindo, todo mundo sorrindo, sabe? E assim a gente aprendeu. E assim até hoje, sabe? A gente tem que obedecer. E mesmo que a gente tenha uma denominação, temos um pastor, tem uma liderança, mas aonde a gente está, aquela igreja tem um líder, e naquele momento ali, aquele líder é o nosso pastor, que a gente vai olhar para ele e falar assim, qual é o jeito que você quer que a gente sirva nessa noite? E tem sido muito legal, um aprendizado maravilhoso que eu tenho passado para meus filhos, e eu vejo meus filhos, às vezes eu rastreio assim, vou no lugar onde eles foram, falo assim, pô, os filhos de vocês são muito legais. Eu falo assim, glória a Deus. Não tem falsidade, mas é legal, é legal, é legal. Agora, eu tô olhando o tempo aqui, cara, o tempo voa, uma coisa impressionante. O Rebanhão virou um fenômeno nacional, né? Numa época, como você disse anteriormente, não tinha internet, enfim, o Rebanhão conseguiu chegar a lugares assim impressionantes. Teve um tempo em que vocês continuaram a banda, Janires foi para outra via, e aí vocês continuaram a banda e desenvolvendo esse ministério, e veio disco, e veio disco, e veio disco, enfim, esse fenômeno nacional. Como é que foi administrar isso com esse pouco tempo de vida, de maturidade, também de uma coisa que não tinha precedente, né? Você não tinha uma banda de rock ou uma banda pop que tinha tanto êxito, né? E fora isso, os vários grupos que se inspiraram no Rebanhão para fazer o seu próprio grupo, cada um na sua igreja, na sua casa, os filhos, né? A herança disso aí. O Rebanhão, ele me realizou muitos sonhos, sabe? Com aquele disco que a gente gravou que todo mundo criticava, que era o Baião, né? Minha Vida Que Era Muito Louca. Foi com esse LP que Deus realizou um sonho que eu tinha na minha vida, que eu falava assim, eu vou fazer isso pela minha mãe. Eu comprar uma casa para ela, sabe? Porque a gente morava num lugar muito ruim aqui, num bairro muito ruim, que chama Manguinhos aqui. Não sei como é que está hoje, mas na época era muito ruim. A gente morava bem pertinho do rio. Quando chovia, a água entrava na casa da minha mãe. Minha mãe sempre perdia tudo quando dava enchente. E meu sonho era comprar uma casa para ela legal. E quando a gente gravou esse disco, que todo mundo criticou, que os pastores falavam assim, não compra, não compra, não compra. E quanto mais eles falavam não compra, as pessoas compravam mais, sabe? Aí os pais quebravam. Quando eles quebravam, a gente ficava feliz pra caramba, porque era mais um que era vendido. Entendeu? E nisso a gente vendeu mais de 500 mil LPs. Você sabe o que é isso? 500 mil LPs. A gente não tem nem ideia do como que um lugar, como é que fica cheio de 500 mil LPs. E não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha rede social. Sabe, quando eu recebia, eu nem sabia que a gente ia receber dinheiro. A gente não sabia. O cara chegou para pagar para a gente o trimestre, ele falou assim, eu vim aqui, o Janine falou assim, de novo, outro disco, cara? Ele falou, não, eu vim trazer o dinheiro de vocês. Mas que dinheiro? Não, vocês não leram lá, não? Que eu tinha que pagar todo trimestre para vocês, só que vocês venderam muito. Então,
O cheque está aqui de cada um. Aí, quando a gente recebeu o cheque, a gente jogava o cheque para cima, a gente rolava em cima do cheque, passava. A gente era muito novo, sabe? Aí eu olhei assim, eu falei assim, quando eu olhei o cheque, eu vi naquele cheque uma casa, sabe? A casa da minha mãe, sabe? Eu fui direto comprar uma casa para minha mãe num lugar onde ela queria, sabe? Então, muitas coisas aconteceram que marcaram a vida da gente, sabe? Foi muito especial, foi muito importante nesse pouco tempo que a gente viveu, sabe? Levou a gente em muitos lugares. Nós fizemos Fantástico. Fantástico gravou um clipe para a gente maravilhoso. Acho que é o clipe que a gente tem melhor, até na minha carreira solo, é o melhor clipe que a gente fez. O Fantástico fez para a gente. Nós tocamos junto com Billy Graham. Billy Graham levou a gente para participar de um encontro dele, sabe? E aí fora depois, né, as coisas quando começaram a acontecer comigo também, né, depois que eu saí do Rebanhão, fui convidado para ir para uma gravadora multinacional, fui cantar no estádio do Boston, lá em Boston, sabe? Eu sozinho, cara, entendeu? Saí daqui da Manguinho, tocando no Brasil com o Rebanhão, e vou parar para tocar no estádio do Boston, sabe? Lá. Então, quer dizer, muita coisa aconteceu desse tempo, nesse pequeno tempo que você falou. Deus fez muitas coisas na nossa vida e através de nós num tempo muito pequeno, sabe? Um tempo muito pequeno. E a gente não esquece disso, isso a gente guarda no coração. E a minha família é fruto disso, né? Eu fui cantar lá em Belo Horizonte e encontrei essa morena, estava lá me olhando e falei, é ela. Nesse dia eu confesso ao Senhor que eu nem cantei direito, eu fiquei só olhando para ela. E aí aconteceu que agora eu tenho uma família. E eu me lembro da gente em Cachoeiro, lembro até onde a gente estava, exatamente, fisicamente o lugar onde a gente estava, e aí você me dizendo que conheceu uma menina e você descrevendo. E eu olhei, cara, falei, cara, esse cara tá apaixonado, esse cara tá apaixonado. Gamou agora vai. E de fato tá aí a Adriana, que é uma bênção de Deus, pastora, enfim, com a cabeça ótima, me ajuda muito lá na rádio, participa comigo do debate. E tem sido assim uma referência, uma benção muito grande. Cara, depois disso, você, carreira solo, um ministério que vai se desenvolvendo, você continua cantando, gravando. Hoje você tem esse ministério que é tão importante. E aí, recentemente, vocês resolveram reunir o Rebanhão para começar a ensaiar. Lembro que você me chamou pro ensaio, você me ligou. Foi. Era na nova igreja, que agora é a nossa igreja. Isso, né? Exatamente. Aí você me ligou, cara, eu estava aqui ensaiando, vem aqui. Eu falei assim, para quê? Para cantar? Aí você falou assim, não, para declamar uma poesia. Eu falei, então não vou não. Mas fui, né? Claro que fui. E eu me lembro, cara, como foi importante aquilo. Aí vocês resolveram gravar um DVD do Rebanhão, depois de 35 anos? 35 anos, Ah. Depois de 35 anos, É um pouquinho mais, né? Então, eu acho que na época era 35 anos mesmo. Eram 5 anos atrás que a gente gravou, 4 anos atrás que a gente gravou, eram 35 anos mesmo. Aham. E aí, como é que foi isso aí e quais são os planos agora? Foi emocionante, né? A gente encontrar todo mundo. A gente sempre se encontrava, né? A gente sempre foi muito amigo, né? E para juntar para cantar, a gente só ficou desesperado, assim, como é que a gente ia lembrar de tudo, né? Mas foi legal, como você viu o ensaio, né? A gente ensaiando assim direto, não precisava ficar parando. Cada um fazia o dever de casa, né? Cada um decorava a sua música. A gente fez um repertório com a ajuda das pessoas. A gente colocou na internet para as pessoas nos ajudarem a fazer. E aí a gente fez. Tinha uma música mais difícil, assim, que as pessoas estavam pedindo, a gente fez de bobo, né? Essas músicas a gente não enxergava. Mas foi muito legal, cara, foi muito legal. O dia da gravação, você foi na gravação? Foi. Então, a gente vê as pessoas emocionadas, assim, né, lá. E Deus nos ajudou, né, a fazer com excelência. Foi muito bonito. Até se você... Quem não viu ainda, tá no site do Rebanhão para fazer download, né, para a pessoa baixar. Tá liberado lá para a pessoa baixar para fazer download do DVD. 35 anos. E, assim, é muito legal, cara. O site do Rebanhão é rebanhão.com. www.rebanhão.com. Não tem BR.
Então tá lá, se alguém quiser dar uma assistida. Mas foi assim, JR, foi emocionante. Você acompanhou, você sabe, você conhece a gente mais de perto, né? Você sabe como são eles, né? Os caras são muito simples, muito bacana, não mudaram nada, não ficaram envenenados com esse meio aí. Aí tem coisa que eles ficam sabendo e falam assim, mas acontece isso? Sabe? Eles ainda falam assim, acontece isso, acontece. Eles não acreditam. Então, quer dizer, é um tempo muito especial. Eu só tenho a Agora, agradecer a Deus por tudo. quando as pessoas pedem as músicas, e eu vou pedir que você cante, é claro, de repente aí uma música que você... A galera sempre pede. E antes que você cante, deixa eu dizer para o pessoal o seguinte, essa live ela vai continuar aqui nos nossos stories daqui a pouquinho, mas ela também vai ser reproduzida no canal do YouTube da nossa igreja. Então, no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja das Américas, você tem todas as lives. Toda semana tem 2 lives, todas as lives você encontra lá também os cultos, pregações, enfim, uma série de conteúdos importantes. No YouTube, Igreja das Américas, você tem uma série de informações aqui no nosso Instagram. Então, eu quero convidar você a seguir o nosso Instagram, Igreja das Américas, como também seguir o Instagram do Carlinhos Félix e também do Rebanhão. Acho que é um encontro com muita pérola, né? Eu quero assim, eu vi aqui a Mônica Sattler, e ela comentando tudo que você foi falando de Copacabana, a Mônica estava lá, né? Eu estou até achando estranho, Mônica, porque eu acho que você é muito nova para você estar lá. Mas você está falando que estava lá, e aí a Mônica... Eu me lembro da Mônica, eu me lembro A dela. Mônica é nota 10. A Mônica representa esse grupo de pessoas que permaneceu firme, cara. Sim. Entendeu? A Mônica é um exemplo de uma pessoa que passou por lutas, eu conheço algumas, e que, a despeito do tempo, permaneceu firme. E eu tenho certeza, cara, que o Rebanhão e aquele tempo, né? Aquela onda toda que estava acontecendo, como fez bem para a vida dela e para a vida de tantas pessoas. Estou vendo aqui família Cardoso, que está aqui, tem uma galera aqui participando. Então, isso tudo representa muito os meus queridos e amados conterrâneos lá do Espírito Santo, a galera do Geração Uga Uga, uma galera maravilhosa que te ama tanto, que te respeita tanto. Então, assim, eu quero, de fato, agradecer por você estar aqui. Quero fazer um registro que eu acho importante. Nesse primeiro evento nosso, lá em 1519, mais ou menos, meu pai, minha mãe e minha irmã compraram o meu sonho. Meu pai, como sempre, minha mãe, como sempre, minha irmã, como sempre, estão aqui assistindo a gente. Eles compraram o meu sonho. Era um sonho meu, era uma ideia minha. Que eu, claro, tinha mais amigos juntos. Eu sempre tive muitos amigos doidos, né? E arrumei os amigos doidos, fizemos lá, mas a família sempre presente. Então, quero aqui apresentar um tributo de gratidão aos meus pais e à minha irmã por serem parceiros meus a vida inteira. Todas as maluquices que eu inventava, eles estavam juntos, né? E cá entre nós, pensando naquela época, era uma maluquice, um garoto de 16 anos, literalmente organizar um evento, e Deus botou a mão dele e abençoou. Música que todo mundo pede. Qual é a primeira colocada assim? Tem no Rebanhão, né, tem Primeiro Amor, tem Palácios. Né? Não se acende a luz do sol, os 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim.
Pra que me forças com o som da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? Sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade, liberdade. Ê, meu amigo, que maravilha. Os pedidos estão aí, ó. Pedidos para todos os lados. Baião, Primeiro Amor. Toca uma palhinha, um pedacinho. Você tá vendo a hora aí? Tô acompanhando, tô acompanhando. Dá tempo. Fica tranquilo. Minha vida aqui era muito louca, só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. Coisa nova, hein? E mudou meu coração. Fiz um acorde novo aqui. Errei, mas acertei. Eu era magro que dava dó. Meu paletó de estrada tinha uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. Gostei da nota. E mudou meu coração. Essa aqui também é legal. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Cara, que benção, que alegria, viu? Que alegria grande. Pessoal aí vibrando, cantando junto, relembrando. Que legal. E eu queria Um culto em dizer pro casa pessoal- mesmo, né? Um culto em casa mesmo. Cara, sensacional. Quero desafiar o pessoal o seguinte: se preparem. Quem sabe, com a graça de Deus, com a bênção dele, a gente tenha o privilégio de reunir esses meninos. São garotos ainda. Carlinhos, Paulinho, Pedro, enfim. Trio, mas tudo garoto. Todo mundo jovem aí, todo mundo firme e forte, para fazer
um evento lá na nossa igreja, recebendo vocês com alegria, uma estrutura que vocês já conhecem muito bem, já ensaiavam lá, mas quando isso tudo passar com a graça de Deus, e a gente puder ter, está passando, a gente vai poder celebrar com alegria, porque eu acho que nesse tempo a gente passou a valorizar mais aquilo que deveria ter sido valorizado sempre. E uma dessas bênçãos é essa comunhão, é a adoração ao Senhor, é o relacionamento com Deus. Amém. Quero reiterar, pessoal, gente, olha, está no YouTube, daqui a pouquinho, YouTube da Igreja das Américas, procure as nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, tudo Igreja das Américas, para você ter acesso a tudo que você está acompanhando aqui, para a gente em breve celebrar com alegria esse tempo juntos. Carlinhos, posso pedir um favor? Posso pedir um favor? Lógico. Na semana que vem, na segunda ou na terça, eu vou fazer uma live. Uma live com a banda, com os meninos. A gente só está vendo o lugar onde a gente vai fazer essa live. E vai ser talvez na segunda ou na terça-feira. O meu YouTube, ele tem pouquíssima gente, que eu demorei muito a mexer com o YouTube. Então, eu queria muito avisar vocês, eu queria que vocês me seguissem, eu queria que vocês fossem lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Tem alguém que vai colocar aí para mim. Inês, você pode colocar para mim aí? A Inês é minha produtora, ela me ajuda, ela é lá de Salvador, mas todo dia ela está aqui, todas as lives que eu estou, ela está junto. Ela vai colocar aqui para vocês o link do lado do YouTube, onde eu vou fazer a minha live. Eu vou cantar, sabe qual disco? Aquele disco que eu gravei no Canicão, sabe? Que tem tchom e não. Eu vou cantar ele, que eu gravei pela MK. Eu tava lá. A gente não tem imagem desse disco, nós vamos gravar, vamos cantar ele todinho. Tá? Do começo ao fim. Vou fazer isso pela primeira vez com os mesmos músicos que tocaram comigo. Que legal, que legal. Então, talvez seja a segunda ou terça da próxima semana. Eu vou deixar vocês sabendo, tá bom? Onde é que está o Inês? A Inês falou que ela já colocou. A Inês já colocou aí, Inês? Coloca para mim aí. Coloca de novo, que o nosso pessoal, a Dani, que está aí também, da nossa igreja, do nosso time de comunicação, a Dani vai replicar para que todo mundo tenha acesso a essa informação importantíssima. Para que a gente possa ter. Então, você não sabe o dia ainda? Segunda ou terça? Segunda ou terça. Acho que amanhã eu já tenho esse dia certinho, porque eu estou vendo o local onde eu vou fazer. Aí talvez amanhã eu já tenho certeza do local. Aí eu vou anunciar, porque eu não quero anunciar sem ter o local. Aí, já colocaram aqui, ó. Carlinhos, YouTube. Carlinhos Félix, 2011. Olha aí, isso? Já colocou. Que legal, cara. É isso? É esse mesmo. Olha aí. E o Mário Freitas? O Mário Freitas? Esse Mário aí, pastor Mário Freitas. Esse cara aí, rapaz, não vale nada, mas é tão gente boa esse pastor Mário Freitas. Meu pai do céu, que gente boa. Não vale nada. Tá dizendo aí, 2 homens lindos, isso é uma zoeira só, né, rapaz? Carlinhos, nós vamos encerrar. O tempo está agora nos espremendo aqui. Glória a Deus pela vida de vocês, pela Igreja das Américas. Deus continue abençoando vocês muito grandiosamente, graciosamente. Que o Senhor possa abençoar vocês, todas as famílias, né? E a gente crê no Salmo 91, que nenhum mal, nenhum vírus vai chegar em nenhuma casa do povo dessa Igreja das Américas, nenhuma casa também. É a nossa oração, que o Senhor proteja o nosso país, o nosso Brasil, dessa arma maldita aí. Amém. Gente, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos pela companhia. Vamos fazer uma oração relâmpago aqui. Mas agradecendo demais a vocês que estiveram aqui conosco. Carlinhos, dá um beijo na Adriana, um abraço nos meninos. Nós estamos juntos. Vamos orar. Senhor, que a bênção do teu altar, a bênção do Deus Altíssimo, seja sobre cada um de nós. Sob a bênção do Senhor, nós caminharemos com alegria. Cuida de Carlinhos, de sua casa. Abençoa a sua família e o seu ministério. E a todos aqueles que nos acompanham, que sobre cada um de nós esteja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Carlinhos, aquele abraço. Tchau, pessoal. Um abraço para todos. Tá no YouTube, hein, gente? Já, hein? YouTube, Igreja das Américas. E amanhã tem mais live, 6 da tarde, 18 horas. Estaremos juntos aqui outra vez com o reverendo Carlos Alberto Henrique, amanhã, 18 horas. Deus abençoe, até lá.